Meus amados e queridos irmãos, é uma alegria em Cristo estar com os irmãos em mais um culto da família. Afinal, somos uma família, temos uma família para a glória do nome do Senhor. Toda vez que nos reunimos, estamos aqui em família, nesta grande família que temos por Pai, o nosso Deus, como nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e cada um de nós somos fraternalmente irmãos em Cristo Jesus. E detalhe, irmãos de sangue, né? Sangue do Cordeiro que nos fez um só. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. Vamos ao capítulo de número 12. 1 Samuel, capítulo de número 12, quando o irmão vai se localizando, a leitura a partir do primeiro versículo. Quero agradecer ao Senhor por esse privilégio, agradecer aqui a pastor Ângela, muito obrigado, a toda essa equipe aqui que forma, né, irmãos, esse ministério da família, onde todos que assim, evidentemente, desejarem, pode fazer, porque você faz parte da família de Deus. Então, que Deus continue abençoando a vida de cada um destes servos do Senhor que têm se empenhado a estarem aqui orando, abençoando vidas, outros louvando ao nome do Senhor, outros na parte musical, mas tudo para a glória do Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo 1 diz assim: Disse Samuel a todo Israel: ouvi a vossa voz em tudo o que me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora tendes um que vai adiante de vós. Quanto a mim, já estou velho, de cabelos brancos, e meus filhos estão convosco. Fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Aqui estou, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno, para encobrir com ele os meus olhos. Se fiz alguma destas coisas, eu a restituirei. Responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Disse-lhe Samuel: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha, que nada achastes na minha mão. Respondeu o povo: ele é testemunha. Amém, queridos? Podeis tomar o vosso assento. Meus irmãos, a passagem que nós acabamos de ler, ela tem duas verdades iniciais para a nossa compreensão. Primeiro, que temos aqui é uma aclamação pública do primeiro rei na história de Israel, por nome Saul. Na verdade, esse capítulo 12 aqui é a segunda vez, porque a primeira já temos no capítulo de número 10. Mas aqui, Samuel chama toda a liderança e mais uma vez aclama
Saul como rei sobre todo Israel. Mas aqui também é o ponto final do período dos juízes. Os juízes, ou a era dos juízes, não termina no livro dos juízes. Termina quando Samuel agora passa a liderança da nação para as mãos de Saul. Ali finaliza-se a era dos juízes. E aqui o homem de Deus, por nome Samuel, diante de toda a nação, diante de todas as lideranças tribais, diante do Senhor, diante de todos os líderes religiosos da nação, e o que é mais importante, diante de Deus, ele também agora vai fazer uma breve exposição do período do seu juizado. E o que é interessante aqui, nesta leitura, é que ele vai deixar para as futuras gerações um legado incontaminado, um legado puro, um legado santo. E aí podemos começar, lógico, a pensar, mas o que seria um legado? Legado não tem nada a ver com herança. Herança são propriedades que um pai deixa para o filho. Herança são riquezas e patrimônios que o pai passa para o seu filho. Legado é muito mais do que isso. Legado são princípios éticos e morais que uma geração ela vai transmitir, ela vai passar para outro. Entenda que uma herança, ela pode ser furtada, ela pode ser roubada, ela pode ser até perdida por aqueles que a herdaram. Mas, quando se fala em legado, estamos falando de algo que faz parte de você, que vai marcar o teu caráter. Na verdade, o legado é aquilo que você um dia se torna. E quando se fala no caso de Samuel, nós vamos observar que esse legado agora que ele pronuncia de forma pública, na verdade, ele a recebe dos seus pais. Ele recebe um legado do papai Eucana, da mamãe Ana, e primeiro, ele aplica na sua vida, ele começa a viver aquilo, e agora ele já prestes a sair da cena pública da nação, ele agora deixa como um legado para as gerações futuras. Veja, não só para os seus filhos, mas para todos aqueles que um dia leriam esta passagem. Então, à luz das Escrituras Sagradas, este homem está passando algo de mais valor, de mais importância do que uma herança. Um legado de uma geração para outra geração. E é isso que uma geração precisa preocupar-se, não apenas em deixar um patrimônio, deixar uma herança, quem sabe um bom nome ou um bom sobrenome, mas principalmente deixar princípios éticos e morais, que a outra geração será impactada
impactada e desejará viver e praticar também na sua vida. E é sobre isso que nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre o legado. E a primeira realidade que temos nesta passagem sobre este legado que Samuel ele vai passar é que o legado ele é duradouro. Se o irmão pegar o versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, já estou velho de cabelos brancos, fui o vosso líder desde a minha mocidade até o dia de hoje. Então ele está querendo dizer, veja, o legado que agora estou deixando, ele é duradouro. Aonde ele começou, quando a minha mãe fez uma promessa que o filho que ela tivesse levaria para a casa do Senhor. E quando ela engravidou, mais ou menos entre 3 a 4 anos de idade, ela o levou para a casa do Senhor. E lá nos últimos versículos do capítulo 1 de 1 Samuel, a Bíblia vai nos dizer que a sua mãe disse: a partir deste dia ele pertencerá ao Senhor. Ainda não havia mais do que 5 anos, mas ela o deixa para que ele pudesse ali crescer e pudesse servir ao Senhor. Se você continuar lendo, no 2º capítulo, a Bíblia diz que anualmente a sua mãe ia, e ao chegar ali, ela levava uma túnica ou uma roupa sacerdotal, profetizando sobre o seu filho e dizendo: meu filho vai ser um sacerdote da parte do Senhor. Então ele cresceu e a sua mãe anualmente dizia: a roupa cresce, ele cresce, mas a unção também cresce na vida dele. Ele vai ser um sacerdote do Senhor. Aí você abre o capítulo 3 e a Bíblia diz que o Senhor agora vai falar com ele. O estudioso judeu Flávio Joséfo diz que ele tinha 12 anos quando o Senhor fala com ele e quando o Senhor o chama para ser profeta. Então ele está se lembrando: nasci na presença do Senhor, cresci na presença do Senhor, fui chamado pelo Senhor e até hoje estou na presença do Senhor. Eu não me desviei, eu não larguei o Senhor. A luta veio, o problema veio, a dificuldade veio, mas eu permaneci na presença do Senhor. Eu posso olhar para o espelho e um dia eu olhei para os cabelos e eles estavam pretos, mas agora eles estão brancos, mas eu continuo na presença do Senhor. Isso é um legado que nós precisamos deixar, que presença do Senhor não é para entrar, não é para sair, não é para ser adolescente e depois largar Jesus, ser jovem e depois largar Jesus e voltar quando quiser, ou até mesmo não voltar. Não, legado duradouro é aquele: nasci e vou ficar. O problema vai vir, mas eu vou ficar. Cabelo branco vai vir, mas não vou largar o meu Senhor. Isso é legado, irmão. Se o irmão ainda lançar mão da Bíblia, você vai observar o que ele diz no versículo 3. Aqui estou, testificai contra mim perante o Senhor, olha, e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, das mãos de quem recebi suborno para encobrir com ele os meus olhos.
Se fiz alguma dessas coisas, eu a restituirei. E olha o versículo 3. O 4, responder em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Pastor, o que é um legado? Um legado é aquilo que não é o que eu digo sobre mim, é o que as pessoas falam de mim. Falar de mim é muito fácil. Escrever algo sobre você é muito fácil. Autobiografia é fácil. Agora, quando alguém vai falar de você, é uma outra situação. Só que observe, ele reúne toda a nação. Toda a nação. E interessante que quando ele faz isso, ele se coloca e fala assim: testificai contra mim. Se alguém tiver alguma coisa para falar, agora é o momento, e é público, sabe por quê? Homem público é julgado publicamente. Está ali ele, estou aqui. E interessante que ele podia falar: ninguém precisa ter medo de mim, porque agora eu estou deixando de ser juiz. Agora Saul está aqui, meu filho. Agora eu estou submisso a ele também, como todo mundo está aqui. Ninguém precisa ter medo de mim. Só que é o seguinte, ele fala, ó, testificai contra mim. E aqui ele pega a primeira pessoa para falar dele. Perante o Senhor, ele fala aqui, ó, eu estou perante o Senhor. Se o Senhor quiser usar qualquer profeta, agora usa aqui. Se o Senhor quiser me colocar na frente de Israel e falar, você fez isso errado, eu estou aqui. Testificai perante o Senhor. E Deus é a maior testemunha da minha vida e da tua vida. Deus conhece fatos na nossa vida que ninguém conhece. Nem a tua esposa conhece, nem teu filho conhece, nem teu marido conhece. Ninguém conhece, mas Deus conhece. Ele está falando, o meu testemunho, o meu legado, eu tomo a primeira testemunha que está lá no céu, e essa testemunha não é mentirosa, essa testemunha não é levada pelas circunstâncias, ninguém pode subornar o Deus verdadeiro, o que ele falar é a verdade, eu tomo ele como testemunha, isso é legado. Segundo, ele dá uma olhadinha para Saul, agora aqui está ungido aqui, ó. Agora está o rei aqui. Se vocês quiserem falar, ele vai ouvir. E dependendo, eu vou receber aqui uma penalização. A Bíblia diz que ele continua, de quem eu tomei o boi, de quem eu defraudei, de quem eu oprimi, de quem eu roubei alguma coisa, e todo mundo está ouvindo, meu irmão, todo mundo está ouvindo. Daqui aí vem a terceira testemunha, versículo 4, o povo fala, você nunca nos defraudou, nunca roubou e nunca tomou nada. Aí o povo fala, nós estivemos debaixo do seu juizado, e cada lugar que você entrava e saía, entrava de cabeça erguida e saía de cabeça erguida. Ninguém pode falar que você fazia as coisinhas no escuro, dava um jeitinho aqui, dava um jeitinho ali, arrumava aqui, jogava debaixo do tapete e está tudo bom. Não, não, não. Você tem um legado e você tem testemunha. Deus está lá no céu e testemunha. O rei está aqui, testemunha. E toda a nação testemunha. Que coisa linda. Numa era onde pessoas até que estão em posição de liderança já não tem mais numa vida íntegra para estar diante do povo. A Bíblia diz
diz que legado a isso é você passar para a sua geração. Eu vivi uma vida correta. Eu podia até mesmo ter cometido delitos, fraude, tentar arrumar um jeitinho para eu viver uma vida mais mansa, mais tranquila. Mas isso, se é roubar o meu caráter, eu não vou fazer isso. Vou manter firme o meu caráter, que é mais importante. Porque um dia, escute isso, um dia não vai ser o povo que vai me ver, nem o líder que vai me ver, mas vai sim, o Deus Todo-Poderoso vai bater o olho. E se Deus bater o olho em mim e falar: você é reto, eu sou reto, você é santo, eu sou santo, isso é legado que se tem que passar para as futuras gerações. Agora, irmãos, este homem ainda passa um legado. É um legado de milagres. Veja, ele recebe um legado de milagre. Ele vive milagres. E agora ele passa para a futura geração. Afinal, quando você lê a Bíblia, todos sabemos que a sua mãe era uma mulher infértil. Ela não podia gerar filhos. Mas aí, Ana clama, Ana rasga o coração. Ana busca no melhor lugar para se reverter qualquer situação adversa, o melhor lugar, a casa do Senhor. Ela orou, ela falou, ela clamou, e ela recebeu uma palavra de Eli para ela ir para a sua casa, que Deus estaria com ela. E quando o seu marido a conheceu, ela foi lá e engravidou do seu Samuel. Samuel quer dizer ouvido por Deus. Quando ela olhava para Samuel, dizia: Deus ouviu a minha oração. Deus viu quando eu rasguei meu coração. Eu fui para a casa do Senhor e não fui para qualquer lugar. Que tem gente que parece que vai para a casa de Deus e entrou em qualquer lugar, está em qualquer lugar, não está nem aí para o lugar que está. Tu não está em qualquer lugar não, meu irmão. Você está na casa de Deus. E se Deus vê tudo aí fora, na casa dele, o olho dele está direito. É só ler segunda Crônicas 7, Deus fala que os seus olhos estarão direcionados à sua casa. Nesta noite os olhos de Deus estão aqui, os ouvidos de Deus estão atentos às orações que se fazem neste lugar, e a resposta dele virá, e nós glorificaremos ao nome do Senhor. Mas ele recebe um legado de milagre. Na verdade, Samuel era um milagre. E aí o que a Bíblia diz? Ele vive milagre. Na realidade, ele foi o juiz, um dos juízes, se não o juiz, que teve mais êxito no seu juizado. Israel ficou temente ao Senhor. No juizado dele, os inimigos se levantavam e eram derrotados. Ele assume o juizado quando os filisteus oprimiam, venciam, humilhavam Israel. Mas aí, se você chegar lá no capítulo 7, do livro de 1 Samuel, você tem ele clamando ao Senhor. O povo começou a ir para a guerra e falou: ore por nós. Ele falou: pode deixar. Ele começou a orar, e a Bíblia diz que Deus fez uma trovoada no céu, e Israel não entrou nem em guerra. Deus lá de cima, a artilharia do céu. Você crê que tem artilharia no céu? Você crê que tem armas espirituais tão poderosas que o inimigo não escapa? Deus detonou todos os filisteus através da oração de Samuel, um homem que era milagre, vivia milagre na presença de Deus. Que a nossa geração, que nós passemos esse legado de milagres.
que os nossos vejam milagres acontecendo para a glória do Senhor. Veja que este homem tinha tanta autoridade que mais à frente, ou melhor, texto atrás no capítulo 8, ele reuniu todo Israel e falou: vocês vão ver como Deus não gostou do que vocês pediram a ele. Eu vou pedir a Deus que mande uma tempestade, como nunca houve em Israel, no período do verão. A Bíblia diz que desceu uma tempestade tão torrencial, que o povo tremeu e falou: olha, clame ao Senhor, para que este mal não continue se estendendo. Sabe por quê? Ele tinha um legado de milagre. Quem tem legado de milagre, vive no milagre. Quem tem legado de milagre, vê milagre acontecendo na vida dele. Você veio até aqui nesta noite, entenda, meu irmão, o teu Deus é Deus de milagre. Isso que você está passando, Deus pode revertê-lo hoje. E quando você receber esse milagre, reúne o teu filho e diz: ó, meu filho, você está estudando, é milagre de Deus, meu filho terminou. Ou melhor dizendo, meu filho hoje ligou para mim, para minha esposa e falou: papai e mamãe, eu sou um novo advogado, passei pela última prova, a segunda, né? A segunda da OAB. Aí nós demos glória a Deus. Sabe o que é isso? Aprendeu que ele chegou lá, é milagre de Deus. Que os nossos filhos saibam que tudo que eles têm é milagre de Deus. Tem casa, tem carro, o que o pai tem, o que eles estão usufruindo é milagre, é milagre. Dá para você receber, levantar a tua mão e glorificar. É milagre de Deus. Mas veja, irmão, ele tinha também um legado herdado, que ele colocou na vida para transferir a futura. Era o legado de oração. Primeiro que o pai dele era levita. Eucana era levita. E uma qualidade do levita era ser intercessor. Isso é um princípio. A mãe, Ana, era mulher de oração. É uma expressão que eu gosto de usar e já usei algumas vezes. Antes dele ser gerado no ventre dela, foi gerado no joelho. Ela orou, e ela começou a engravidar aqui. Depois engravidou aqui, e o nome do Senhor foi glorificado. Que é isso, pastor? Qualquer milagre começa aqui. Quando você cai de joelho, o diabo fica apavorado. Você sabia disso, irmão? Quando você cai de joelho, o diabo volta. Aí ele fica apavorado, ele fala: já comecei a perder essa guerra. Essa guerra agora eu perdi. Mas por quê? Se os outros demônios colaram do lado dele, porque é chefe, tu perdeu, ele fala: tá ali, ó, tá vendo aquilo dali? Tá de joelho. E quem está de joelho, Deus se levanta no trono. Dá para você entender isso? Você cai de joelho e Deus levanta lá no trono, e o milagre acontece. Quem vai para o joelho, o milagre de Deus acontece. Ele recebe esse legado, irmão, de oração. Aí quando você vai lá para 1 Samuel 12, 23, ele diz assim: quanto a mim, eu, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. O povo pensava que ele ia parar de orar. Sabe aquele negocinho de achar que, já que você agora já não é sacerdote, então tu vai parar de orar. Ele falou: não, meu filho, eu não vou pecar contra Deus, não. Deus me chamou para oração, eu vou continuar. Eu não vou pecar contra Deus deixando de orar por vós. Deu para você entender, meu irmão? Quem tem um ministério, na verdade, essa história de ministério de oração tem que repensar mais um pouquinho, porque todo crente foi chamado para orar. Pode ter gente, irmão, que ore mais,
mas que todo cristão foi chamado. Essa historinha, irmã, olha para mim, porque a irmã tem o ministério da oração. Aí tu tem que olhar para isso, seu preguiçoso. Você não quer orar, você quer vida mansa, rapaz. Vai orar, desliga celular, desliga a televisão, para com Netflix e vai orar, meu irmão. Dorme mais cedo para acordar de madrugada, dorme mais cedo para acordar de manhã, à tarde, vai para o joelho, pare tudo, clame ao Senhor, porque quando começa a se orar, meu irmão, o céu se move, a terra se move, o inferno é de ser abalado, é estremecido, porque na oração, Deus libera o seu poder, libera a sua graça. Então creia, você está orando, o milagre vai chegar. Jeremias 15, versículo 1, Deus falou sobre 2 homens que oravam. E ele ouvia. Um foi Moisés e o outro foi Samuel. Sabe o que é Deus lá no céu falar dos dois? Deus está falando, ô Jeremias, aqui no céu tem 2 que quando estiveram aí na terra foram intercessores da nação. Quando eles oravam, quando eu estava, deixa eu usar a expressão, doidinho para dar um fim na nação de Israel, Moisés sobe até na minha presença e fala, Senhor, se é para morrer, morre todo mundo, Senhor. Risco o meu nome do livro que tu escreveste, Senhor. Se tu não perdoar o pecado deste povo, te digo, também me leva. Aí Deus deu uma olhadinha e falou, parei, não vou mais destruir ninguém, eu vou preservar o povo. Joelho muda a circunstância. Brasil está mal, mas se a igreja for para o joelho, Deus vai começar, sai você daqui, sai você dali, entra você aqui, faz você isso, irmão. Não há poder maior do que o do nosso Deus. Dá para tu estender a tua mão, mas tem que estender com fé. Se não tiver, fica com ela baixadinha mesmo aí. Mas se tem fé, você estende uma, estende 2, porque Deus te deu 2 também, né, irmão? Estender isso daqui, é colocar lá em cima e diga, o meu Deus, diga aí, o meu Deus é o Todo-Poderoso, nada lhe é impossível. E se você crê, dê um brado de aleluia, glória a Deus, nada é impossível, nosso Deus. É o legado de oração, irmão. Mas, irmãos, ele também pega um legado e ele procura viver isso. Era um legado de vida de adoração. Quando você vai lá para o 1º capítulo, você tem a família inteira indo para a casa do Senhor. Existe uma lei em Êxodo que volta em Deuteronômio 23, Êxodo 23 ao capítulo e 16 ao capítulo de Deuteronômio. Deus fala 3 vezes ao ano, todo homem vai ter que aparecer na minha presença. E olha aqui que Deus falou, não quero ninguém aqui de mão vazia, hein? Não vem para cá abanando a mão para mim não, hein? Traz alguma coisa para mim. E às vezes a gente vem para a casa de Deus e não traz nada. Primeiro você tem que se trazer para Deus. E como Paulo diz, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Às vezes a gente vem para a igreja e não vem com o culto que Deus merece. Nenhum glória que Deus merece. Eu falo, para, esse glória eu não aceito não.
Está muito ruim, está muito fraco. Não é de um coração bom. O coração não está livre. Mas quando a gente vem para dar um culto a Deus, tira aquele glória do profundo da alma. Vem com o coração todo quebradinho na presença do Senhor. Um irmão abençoado começa a falar com a gente e fala assim: querido, eu não vim te ouvir hoje não, vim ouvir o Espírito Santo. Então, faz um favor para mim e para você, com toda a educação. Não fala comigo, no final do culto a gente bate um papinho. Tá legal? E aí a gente esquece o tal do celular, que às vezes o celular está dentro da Bíblia. Parece que o irmão está lendo Bíblia e não está lendo. Ele está vendo mensagem do celular e vendo se o time dele está ganhando, se está perdendo. Ele está atribuladão, meu irmão. E vai ficar mais atribulado porque não veio adorar, veio passar tempo. Agora quem veio de mão cheia para dar glória, para dar aleluia, para se alegrar na presença do Senhor. Deus está aqui nesta noite. Legado de adoração que a gente tem que passar para a futura geração. A gente não vem para show, a gente não vem para passar tempo, a gente não vem aqui para ficar olhando um e o outro, não. Nós estamos aqui para dar glória, é para dar glória, é para dar glória, é para falar em línguas estranhas, é para se alegrar na presença do Senhor. Legado de adoração para a geração futura. E ele aprendeu isso com a família. A família saía de Ramá 24 quilômetros para chegar em Siló. Eucana levava sacrifício para toda a família. Eucana levava as duas esposas e os filhos de Penina, porque Ana não tinha, mas todo mundo indo para a casa do Senhor. Aí sabe quando você chega no capítulo 7, o último capítulo, no capítulo 7, a Bíblia diz, olha só, e Samuel voltava para Ramá, olha só, voltava para Ramá, para a sua casa, e ele ergueu um altar ao Senhor. Isso quer dizer que na casa dele tinha um altar. Isso quer dizer que ele adorava ao Senhor. Em casa ele adorava, ia para Siló, adorava, chegava na outra tribo, adorava, onde ele estava adorando. Que na tua casa nós venhamos erguer altar de adoração, altar de adoração. Vamos começar a ouvir mais louvores em casa, irmão. Vamos começar a botar mais mensagem boa, mensagem, tem mais mensagens que são problemáticas, irmão. Mas procure colocar, vá adorar a Deus. Mas pastor, eu vou ficar em casa, no culto Cristo em casa. Não, meu irmão, tem culto na tua igreja, corre para a tua igreja, adora a Deus, glorifica a Deus. Terminou o culto, vai para casa, e se quiser, aí sim, você vai ver um outro culto, mas você já veio cultuar aqui ao Senhor, porque não tem coisa mais gostosa do que esse clima aqui da casa do Senhor. Você ora com o irmão, ele ora por você, ele dá um glória do teu lado, e daqui a pouco você dá um glória do lado dele. Brasa fora da fogueira apaga rápido, mas ajunta a brasa, a fogueira fica mais quente, o fogo fica mais poderoso. Aqui tem um monte de brasa, cadê as brasas? Ergue a mão aí quem é brasa. Então do teu lado também tem brasa, do outro lado tem brasa. A fogueira está queimando, a fogueira está queimando. Voltemos ao legado de adoração verdadeira. Ele tinha esse exemplo e transferiu para ele. Irmão, ele tinha um legado de serviço a Deus. A mãe servia, melhor, a família servia. E tem um detalhe, sabia que vir à casa de Deus é um serviço? Sabia que estar sentado sem dirigir culto, cantar no púlpito, dar testemunho no púlpito, pregar, está servindo. Existe uma palavra para adoração, exatamente, é uma palavra grega chamada latreia, quer dizer serviço. Toda vez que eu estou adorando, eu estou servindo.
Glória a Deus, você está servindo. Aleluia, você está servindo. Está reverentemente sentado, isso é um serviço, e Deus está recebendo a tua adoração, é o teu serviço ao Senhor. Tem gente que fica estático, inerte, fica paralisado, não sei o que dá. Não, meu irmão, é serviço. Então, quando eu falo no meu coração, vou para a casa de Deus servir, aí Deus fala, vem meu filho, aí Deus vai abrindo o caminho, meu irmão, Deus vai desobstruindo tudo. O diabo está doidinho para a gente não ir, que ele fica com um balde de água gelada, para jogar na gente, para a gente não ir. Hoje eu estou cansado, hoje eu estou mais ou menos gripado. Não está nem gripado, mas já está dizendo que está mais ou menos gripado. Estou mais ou menos gripado. A uva está demorando demais. Aí começa a botar o mesmo monte de desculpa. É o diabo com um balde de água gelada jogando em você. Mas o crente que fala, eu vou servir ao Senhor, o fogo está na vida dele. O diabo joga e não dá nem choque, meu irmão. Você continua pegando fogo, e quando entra na igreja pega mais fogo, porque você veio servir, você veio servir, você veio servir. Então é legado de serviço. Que a nova geração saiba que vir para a casa de Deus não é para virar estrelinha da igreja. Você não vem para ser estrelinha da igreja. Está vendo como eu estou cantando? Quer que eu dê um tom aqui da minha voz? Olha o que eu faço com a guitarra. Essa guitarra não toca, ela fala na minha mão. Aí Deus só está olhando. Não é isso que eu quero de você, filho. Você vai tocar muito e o diabo vai ficar rindo para você. Agora, se você estiver me servindo, na primeira nota dá um desespero, ele sai gritando por aí, porque você veio servir ao Senhor. Legado. Ele olhava para o pai dele, via um pai que servia a Deus. Ele olhava para a mãe, via uma mãe que servia a Deus. Ele falou, a minha vida inteira vai ser de serviço a Deus. É por isso que ele falou, desde a minha mocidade eu tenho servido ao Senhor, e os meus cabelos estão brancos agora, mas eu continuo servindo ao Senhor. Isso que é um legado de serviço. Ele está querendo dizer, nasci servindo, vivo servindo, e vou morrer servindo, e vou entrar lá no céu como servo do Senhor, dando glória, honra ao nome dele. É legado de serviço a Deus. Mas ele, irmãos, ele tinha um legado, irmãos, de família. Ele tinha um legado de família. Ou seja, tudo que ele era, ele aprendeu em casa. Eu já disse aqui, eu volto a dizer, pastor Ricardo, qual o teu maior exemplo de homem de Deus? Papai. Pastor, isso é fácil de falar porque ele é cantor, ele é pastor, né, pastor? Não. Por quê? Eu vivo com ele há mais de 50 anos. E se ele não fosse homem de Deus, ele seria a minha maior decepção, a minha maior vergonha. Possivelmente nem estaria aqui. Porque eu olharia para ele ser crente desse jeito aí, não quero ser não. Mas eu olho e digo, não, é um homem de Deus. Está vivendo os seus últimos dias na presença do Senhor. E, meu irmão, dali é o céu rapidinho. Tem gente que o céu para ele é baixo. Sabe o que é? Cada ano que passa o céu vai ficando mais baixo. Até o dia que Deus faz igual fez com Enoque. O céu desceu e falou, vem para cá, meu filho. Vem. Não dá para você viver mais aí embaixo, não, porque realmente, meu filho, o mundo não é mais para você, e você não se sente mais nada nesse mundo. Vem para cá, vamos viver comigo aqui, porque você já vive aí embaixo, agora vai ser toda hora. Dá para você glorificar o nome do Senhor, meu irmão. Isso é legado de família, irmão. O que é isso? Meu pai começou, dou glória a Deus, e eu
eu posso falar por mim. Tá eu e a minha esposa aqui. Passamos já um segundo legado. Para quem? Para Josué e Michele, estão servindo a Deus, dando glória ao nome do Senhor. Os dois pregam, só uma canta, porque o Josué não canta, mas ela canta. Aí ela também dá uma boa palavra. Josué prega e está ali na superintendência da escola dominical, a segunda, Aline Lópolis, e ela está dirigindo o departamento de senhoras, e está tudo bem, meu irmão. Legado que você vai passando, legado que você vai passando. Ela se formou em história, doutora em história, glória a Deus, mas está servindo a Deus. Que tem gente que quando começa a ter ascensão profissional, o primeiro que ele dá chute é em Deus. Que coisa, né, meu irmão? Deus abençoa a vida da pessoa, aí Deus bota a pessoa lá em cima, ele, vai Deus, não quero ser mais não, vai Deus, vai te converter, meu irmão, que percamos tudo, menos a presença de Deus. Legado, irmão. Não fica nesse papo assim, eu tive um filho, mas não sei se ele vai ficar firme não, nem minha filha. E eu não sei se aquele legado que começou lá na minha mãe, chegou a mim, eu vou conseguir passar para o outro. Não, meu irmão. Nós temos que fazer primeira geração de salvo, segunda geração de salvo, terceira geração de salvo, quarta geração de salvo. Eu estou falando não é de crente não, estou falando de salvo, hein? Num papo aqui não é crente não, aqui é salvo. Quinta geração de salvo, sexta geração de salvo. Eu já sou a segunda geração de pastor, e eu creio que meu filho vai dar continuidade sendo a terceira geração de pastor. E não é para vaidade não, não é para ficar querendo, tem que ser pastor não, meu irmão. Se Deus quiser vai ser, mas eu creio que vai ser, e vai ser para a glória do nome do Senhor, porque ele pode virar até juiz, mas o melhor é ser servo do Senhor. Dá para você dar uma estendida nessa mão, meu irmão, e falar, é muito bom servir a Deus, eu sou servo de Deus, então dá glória ao nome dEle. Agora, irmão, isso tudo finaliza aqui. É o legado moral. Olha o que ele fala aqui, ó. Trabalhei num ambiente corrupto, hein? Pastor. Onde eu trabalho o negócio é difícil. Muita corrupção. É mesmo. Daniel também viveu na corte e não se corrompeu. Não tem novidade nenhuma. Pastor, todo mundo lá na minha empresa é mulherengo. Deixa eu usar um tempo para você entender. Um, pega outro, pega dois, pega três, vai todo mundo. José, a mulher de Potifar, tentando fazer gracinha com ele. Ele falou, minha senhora, assim mesmo, eu não vou pecar contra Deus não. E nem vou trair a confiança do teu marido. A mulher colava do lado dele, é só ler 39 de Gênesis. Ele dava uma chegadinha para lá. Porque tem gente que quando a tentação vem, ele fica até, me dá um arrepio. É assim, esse negócio de pele, que esse negócio de pele, irmão? Você tá caindo e nem sabe. Cuidado com os convitinhos, tá bom? Ô José, não tem ninguém na casa, José, só está eu e você aqui, meu filho. Que história é essa, minha senhora? Eu, a senhora aqui? Eu não estou aqui, não. A senhora não me viu aqui, não. Eu vou ficar com a tua capa. Fica, mas não fica com a minha honra. Não fica com a minha pureza. Não mancha a minha vida com Deus. Eu vou dar no pé. Pode amanhã me botar no jornal aí nacional, falando o que quiser de mim, nas mídias falando o que quiser, mas a minha vida vai estar segura e guardada pelo Todo-Poderoso, e o meu Deus vai me levar para onde Ele quer, e Ele terminou sendo o que foi, para a glória e para a honra do nome do Senhor. Não é para você estender a tua mão, não é o lugar que vai ditar o teu caráter, não são as pessoas que vão ditar o teu caráter. Se você tiver uma vida com Deus, a tentação
tribulação vai vir, o problema vai vir, mas você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Que tal corromper, ele falou, a quem tomei o boi e a quem tomei o jumento? O senhor defraudou alguém? Mentiu para tirar vantagem? Não defraudei ninguém. Depois, o senhor manipulava a lei para proveito próprio? Ele diz, a quem tem oprimido, de cuja mão tenho tomado, eu não manipulei, eu não usei da minha posição para tirar vantagem de nada. Isso quer dizer, caráter acima da posição, caráter acima das facilidades, caráter acima do que o diabo te oferece. Eu tenho um caráter inegociável. O meu caráter sendo moldado igual o caráter do Cristo que está sentado lá no céu. É fácil, não é fácil para ninguém, mas quando você quer, Deus vai te dar graça e você vai servir ao Senhor. Aí sabe o que acontece aí, meu irmão? Aí, ó, teu filho começa a olhar para você e falar, rapaz, papai é homem de Deus, olha só que sorte eu tive. Não nasci numa casa de crente, nasci numa família de salvo. Papai é salvo, mamãe é salva. Aí ele começa a guardar aquilo. Quando casar, ele vai seguir aquele caminho também ali. A filha vai seguir aquele caminho. Os netos já vão ser influenciados pelos pais e pelos avós. E a família vai ficando sólida para a glória e para a honra do Senhor. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Que você deixe herança para os teus filhos, mas deixe um legado de uma vida com Deus, ao passo dele dizer, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, foram homens de Deus, e eu glorifico ao nome do Senhor por tê-los conhecido. Coloque-se de pé, vamos orar e vamos agradecer ao Senhor nosso Deus. Feche os teus olhos aí, irmãos. Isso aí, feche os teus olhos. Dê as mãos. Tem alguns familiares próximos, amém, irmãos. Isso aí. Dê as mãos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos passar esse legado para os nossos. Vamos dizer, ó meu irmão, o que temos, estamos transferindo para gerações futuras. Até que os nossos filhos e os nossos possam dizer, que privilégio ter tido este homem, esta mulher, marcaram a minha vida. Você pode dar tudo para o teu filho, mas se você não deixar um legado de fé para eles, você não deixou nada. Deixe o maior legado para eles, um legado de fé. E amanhã, esperamos que eles nos superem. Que o maior desejo do filho, do pai, é olhar assim, que bom, meu filho me superou. A gente não fica com ciúme deles, não. Supera mesmo. Mas, querido, o legado, deixe como a maior bênção para o seu filho. Feche os teus olhos aí, agora ore. Quem sabe o seu filho, sua esposa está do seu lado, mas se não tiver, agora ore por ele. Quem sabe teu pai e tua mãe não está aqui, mas você ore, interceda. Vamos apenas orar e falar, Senhor, nos ajude a deixar um legado para essa geração. Essa geração, Senhor, precisa de Ti. Muitos dentro da casa de Deus que fazem parte da nova geração estão precisando conhecer a Deus, mas ainda não conheceram a Deus não. Tem igual Samuel, ó, servindo na casa de Deus. Samuel servia na casa de Deus, hein? Samuel dormia na casa de Deus. A mãe profetizava que ele seria sacerdote, mas ele ainda não conhecia a voz de Deus.
Deus precisou falar com 3 vezes para na quarta ele falou, agora é o Senhor, agora eu estou entendendo. Então, querido, que haja um legado na nossa casa. Ó Deus, queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos te bendizer. Deus, queremos dizer, Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom estar no culto de família, como é bom, Senhor, clamar a ti, Senhor, e pedir, Deus, nos fortalece, nos dá ânimo, nos desperta, nos aviva, nos dê ânimo, nos dê graça, nos dê autoridade, nos dê sabedoria, nos dê força. Deus, nos santifica, nos purifica, Senhor, lava-nos para a glória do teu nome. Deus, te pedimos, encha, Deus, encha nesta noite a nossa vida, mas encha, Deus, mas encha, Senhor, encha, distribua dons espirituais, Senhor, renova o teu povo, que haja, Pai, um profundo derramar do teu Espírito, Senhor, e que deixemos este legado de vidas cheias do teu Espírito para a geração dos filhos, para as gerações dos netos, para a geração dos bisnetos e toda a geração, até um dia que tu volte para nos levar para o teu reino, em nome de Jesus, sare as enfermidades, repreenda todo mal, repreenda toda dor, em nome de Jesus, amém.